Astrônomos fizeram uma descoberta revolucionária de um buraco negro ultramassivo que possui 32 bilhões de vezes a massa do Sol. Esse buraco negro é tão imenso que seu horizonte de eventos, o ponto de não retorno para matéria e luz, abrange um diâmetro que é 1.300 vezes a distância entre a Terra e o Sol. Isso significa que, se ele fosse colocado no centro do Sistema Solar, sua borda estaria muito além do espaço interestelar. O buraco negro ultramassivo está localizado no centro de uma galáxia na região central de um aglomerado massivo, a 2,7 bilhões de anos-luz de distância de nós. O que é mais notável é que os astrônomos utilizaram uma técnica nunca antes utilizada para medir a massa do buraco negro, marcando um feito histórico no campo. Então, como os astrônomos determinaram a massa do buraco negro? Como é possível encontrar as propriedades do buraco negro sem observá-lo efetivamente? Por fim, e mais importante, por que esse resultado é tão importante para a astronomia? Antes de começarmos, quero que você observe atentamente essa imagem. À primeira vista, pode parecer uma foto comum, mas revela algo realmente notável. Essa imagem impressionante captura uma galáxia localizada a cerca de 10 bilhões de anos-luz e um aglomerado posicionado a aproximadamente 5 bilhões de anos-luz de distância de nós. O padrão em forma de arco é devido ao efeito da lente gravitacional, onde a luz de uma galáxia distante se curva ao redor de um objeto massivo com um campo gravitacional tremendo colocado entre a galáxia e o observador. O aspecto notável dessa imagem é que os arcos não são imagens distorcidas de diferentes galáxias, mas sim múltiplas imagens da mesma galáxia. A luz parece vir de várias localizações porque ela se curva ao redor do objeto massivo e é curvada por sua gravidade. O aglomerado massivo de galáxias age como uma lente, dobrando a luz da galáxia e produzindo esses belos arcos. A lente gravitacional, um fenômeno previsto pela primeira vez por Albert Einstein em 1912, tornou-se uma ferramenta essencial para os astrônomos. Não apenas nos permite estudar galáxias e estrelas distantes, mas também amplifica a sua luz. Devido a esse fenômeno, objetos distantes parecem maiores e mais brilhantes, tornando-os mais visíveis para telescópios. A descoberta de Arendal, a estrela única mais distante conhecida, é um testemunho do poder da lente gravitacional, que pode causar fatores significativos de amplificação. Portanto, a lente gravitacional é a melhor amiga dos astrônomos, pois ajuda a observar regiões do cosmos que podem permanecer ocultas de outra forma. Astrônomos fizeram uma descoberta notável destacando a capacidade de lente forte da galáxia central mais brilhante, ou GCB, em um aglomerado massivo conhecido como Abell 1201. Uma galáxia recebe o título de GCB se for a mais brilhante em um aglomerado de galáxias. Essa GCB em particular é um tipo de galáxia CD, que geralmente se refere à galáxia elíptica mais luminosa encontrada no centro de aglomerados de galáxias. Informalmente, CD pode significar galáxia central dominante. Se você está se perguntando como os astrônomos descobriram sobre o buraco negro massivo usando a imagem ampliada de outra galáxia, todas as pistas estão nesta imagem. Primeiro, vamos nos concentrar nesta parte. Existem 3 coisas importantes nela. A primeira é a região central brilhante. É a galáxia CD no aglomerado de galáxias Abell 1201 que age como uma lente. A segunda é um arco gigante visto no topo. É a imagem distorcida da galáxia de fundo. E, finalmente, há um arco menor conhecido como a contraparte da mesma galáxia de fundo. Agora, vamos nos concentrar na segunda coluna. Essas são as imagens subtraídas em que a galáxia brilhante que age como lente é removida. Esta coluna contém apenas os 2 arcos da galáxia de fundo lenteada. Finalmente, dê uma olhada na terceira coluna. É a versão ampliada da contraparte e está no centro dessa descoberta. Os astrônomos haviam descoberto o arco primário há vários anos.
Ao estudar os efeitos gravitacionais no movimento das estrelas, a massa do buraco negro havia sido estimada em cerca de 25 bilhões de massas solares. Mais posteriormente, os astrônomos encontraram outro arco, a contraparte do arco primário. Agora, a descoberta do arco contraparte é importante porque está revelando algo realmente notável sobre esse sistema. Uma massa adicional foi necessária para que a contraparte se formasse tão perto da galáxia central brilhante. Portanto, os astrônomos rodaram modelos com diferentes massas para coincidir com os dados observados. Simulações. Observe atentamente essas imagens do artigo de pesquisa. A coluna da esquerda exibe o modelo sem um buraco negro, enquanto a coluna da direita inclui um buraco negro com cerca de 10 bilhões de massas solares. É evidente que a forma da contraparte se desvia apenas na presença de um buraco negro. A coluna da direita do modelo coincide precisamente com a forma da contraparte observada usando o Hubble. Portanto, a presença de um buraco negro supermassivo é necessária para criar a forma peculiar da contraparte. Para determinar a massa exata do buraco negro, os astrônomos conduziram simulações adicionais com várias massas. O modelo que melhor se alinhou com a observação teve uma massa estimada de 32,7 bilhões de massas solares. Os astrônomos também estabeleceram um limite teórico superior para a massa do buraco negro executando simulações com massas variando de 0 a 100 bilhões de massas solares. Eles descobriram que, uma vez que a massa ultrapassa 53 bilhões de massas solares, a distância da galáxia central brilhante na qual a contraparte se forma aumenta e, portanto, o modelo se desvia da observação. Assim, os astrônomos estabeleceram um limite superior de 53 bilhões de massas solares para a massa do buraco negro. Com 32,7 bilhões de massas solares, esse buraco negro é classificado como um buraco negro ultramassivo. Outro aspecto notável dessa descoberta é a técnica inovadora empregada para medir a massa do buraco negro. Como mencionado anteriormente, a estimativa de massa para esse buraco negro foi determinada estudando o movimento das estrelas ao seu redor, um método comum usado em astrofísica. Outras técnicas prevalentes envolvem a análise da luz proveniente da acreção de gás ao redor do buraco negro. No entanto, a medição de massa neste estudo utilizou o efeito de lente gravitacional, uma abordagem menos comumente utilizada. Esse método se mostrou bem-sucedido, resultando em uma medição de massa mais precisa, pelo menos 7 bilhões de massas solares maior do que a estimativa anterior. Essa descoberta inovadora demonstra o poder da lente gravitacional e marca a primeira vez em que a massa de um buraco negro foi medida sem a observação rara de uma imagem central. A imagem central é uma das múltiplas imagens lenteadas da galáxia de fundo que se forma muito próxima ao objeto central, o que é difícil de detectar. Isso ocorre porque o brilho da galáxia lenteadora ofusca a imagem central fraca. Além disso, existe uma relação crucial entre a massa de um buraco negro no centro de uma galáxia e a dispersão de velocidade da galáxia, conhecida como relação m-sigma. O gráfico que representa essa relação mostra medições de massa de buracos negros obtidas por meio de várias técnicas, com as estimativas de massa e o limite superior deste estudo indicados por um ponto preto e uma seta para baixo. A relação massa-dispersão de velocidade para esse buraco negro ultramassivo se encontra dentro das duas sigmas fora da linha reta do gráfico, indicando que a lente gravitacional é um método confiável para medir as massas dos buracos negros. Assim, a medição de massa desse buraco negro ultramassivo destaca a importância da lente gravitacional, que ajudará na nossa compreensão da evolução desses objetos enigmáticos. Deixe o like e se inscreva no canal para não perder nenhuma notícia sobre o universo.